e já estamos de volta para iniciar mais um programa Conversa de Mulheres. E vamos ter um programa, como sempre, um programa muito interessante. Vamos ouvir uma história de vida, vamos ouvir um percurso, vamos ouvir muita conversa e vamos ouvir a Ruth. música. Boa tarde, olá a todos. E hoje temos música ao vivo, pois é, hoje vamos ter aqui uma cantora a cantar para nós, além de irmos conhecer melhor. E se calhar vai saber que temos aqui alguém que nos representa por todo o mundo muito bem e que se calhar ainda não conhecia, portanto hoje temos aqui um grande prazer de apresentar aqui esta cantora. Mas antes de irmos à conversa com a nossa convidada, lembrar que temos as nossas redes sociais, onde para os mais atentos já sabem quem é que temos hoje connosco, não é? Já conhece a convidada, já sabe mais ou menos o que vai acontecer, portanto, se ainda não segue, deve seguir o nosso Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres, não só para se preparar antecipadamente o que vai acontecer no nosso programa, mas também para partilhar, dar a conhecer então estes projetos, o nosso programa aos seus amigos. É esse o objetivo. E através do YouTube também pode partilhar os programas, é o canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres e assim revê os programas e partilha. Exatamente, e já sabe, se aquela história de vida o tocou, se calhar também vai ajudar aí mais alguém lá do outro lado, portanto, partilhe aquele programa que gostou, já sabe, sempre disponível, passado cerca de 2 semanas, no nosso YouTube. E Cláudia, então, quem é que nós vamos receber? Porque hoje deveríamos estar aqui com muito cuidado, com a nossa colocação de voz, até nos sentamos um bocadinho mais direitas, não é? Não pigarrear, não. Vamos conhecer quem hoje, Cláudia? Então, hoje temos connosco a Ângela Silva. Olá, Ângela. Olá, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Cláudia e Ruth, por estar aqui neste programa. Acha que nós colocamos bem a nossa não faças essas perguntas, esquece essas perguntas. Isso vamos não saber vai, quem é Ângela. não vai vamos saber quem é por aí, Ângela. mas tudo se educa, a voz educa-se. Tudo se Verdade. educa. Estou um bocado feia. Estás. Bem, vamos ao que interessa. Fale-nos o que é que faz hoje, que é para saberem quem é a Ângela, já podem ir procurar na internet, isto é tudo interativo. O que é que a Ângela faz hoje em dia, o que é que nos vem apresentar aqui para depois a conhecermos um bocadinho melhor? Então, a minha profissão divide-se em 2, já há bastantes anos. Então, sou professora de canto no Conservatório de Lisboa e sou concertista. Tenho feito carreira como solista, portanto, comecei já há algum tempo, mas concretamente no ano 2000, eu considero o ano 2000 assim o ano Foi mesmo do uma começo, transformação, não é? Muitas pessoas pensavam que o mundo ia acabar, Pois mas é. eis que começou a sua carreira a solo. A Ângela começou. Pronto. Exato. E tenho, portanto, essa parte, como eu vos disse, tenho feito carreira como cantora na parte mais clássica, fazendo ópera, oratória, umas vezes com orquestra, outras vezes solista com coros. E também, paralelamente a essa parte mais clássica, tenho trabalhado também desde o ano 2000 com o compositor Rodrigo Leão, que também tem um estilo muito próprio, uma mistura de estilos, o qual também para mim é um prazer estar com ele. E finalmente agora temos o meu projeto, que é um crossover, que é pop opera, que é a mistura... Pop opera, adoro. Pop opera. Logo isto fica aqui já a cabeça a bater um bocadinho. Pop opera, como assim, não é? Já vamos ouvir, daqui a bocadinho já vamos ouvir. Exato, que é a mistura, portanto, desta carreira toda que tenho feito como cantora clássica, com um estilo mais arrojado, digamos assim. Neste caso temos eletrónica, temos guitarra portuguesa e também temos alguns arranjos com instrumentos de orquestra sobre a base clássica. Portanto, já podem começar, quem quiser, a pesquisar, mas agora nós queríamos conhecer a Ângela por trás da cantora de ópera Ângela. Então, Ângela, exato. Sempre quis seguir esta área, sempre esteve tão apaixonada em cantar. E assim, eu posso falar que eu sempre gostei muito de cantar. Eu, quando era pequena, os meus pais são muito musicais, a minha família toda, tanto da parte do meu pai como da minha mãe, sempre foram muito musicais. E sempre sempre estive, aliás, desde bebezinha, rodeada de música, apesar de nenhum deles ter seguido música. Eu fui a única pessoa que levei isto mais profissionalmente. E os meus pais também me puseram muito cedo a estudar música. Eu com 5 anos já estava a estudar. O quê? Canto, piano? Não, com 5 anos comecei com piano. Só que depois eu lembro-me, e é o mesmo que se passa hoje em dia, que o que eu queria mesmo fazer era cantava ópera nos corredores já da escola. Já cantava ópera? Com 5 e 6 anos e os adultos riam-se imenso de mim. Eu lembro-me de usar... Por exemplo,
uma criança de hoje, mesmo hoje em dia, e se calhar mais uns anos atrás, com 5, 6 anos, muitos se calhar nem sabem o que é bem ópera, não é? Cantavam doidas, as galinhas. Sim, não é? Os seus pais já lhe deram este Sim, os meus pais deram, mundo. sim, deram um mundo da música clássica, mas também me deram outros grupos, portanto, até coisas que eu hoje em dia ouço, por exemplo, os Queen também, os Pink Floyd, eu desde muito nova que sempre ouvi várias bandas. Mas eu já cantava por todos os lados e eu gostava muito. E também outra coisa, que é uma paixão, mas agora está mais, portanto, não está tão iminente, digamos assim, que faço como hobby, que é pintar. E então eu lembro-me com essa idade. Ah, sério? Gostava É muito mesmo de desenhar. uma artista? Sim, quer dizer, sim, vou sendo. Era cantar e desenhar. E pronto, e depois na vida Então, estas coisas todas... É assim que eu imagino. Mas sabe que eu imagino os pintores a pintarem a ouvir ópera, mas se souberem cantar ópera parece muito mais giro. Depende da pintura que estão a fazer. Não, mas os pintores às vezes com aqueles seus ares e atiram coisas, não é? Não, Sim. não era assim? Não era assim, mas eram duas coisas que eu já mais gostava muito de fazer. Mais sossegadinha. Mas, entretanto, eu fui estudar. Eu já andei por vários sítios do país, devido à profissão do meu pai, e fiz depois o Conservatório Regional do Baixo Alentejo, em Beja, onde eu fiz também lá o secundário. Mas, na altura, não vi aulas de canto. Eu estudei música, estudava piano, mas eu queria mesmo era ser cantora de ópera. Mas como não havia aulas... Isto é engraçado. Cantora de ópera. Muito engraçado. Sim, eu queria, mas não havia aulas de canto. E então eu já me tinha pensado, como eu também gostava muito da área de ciências e também era boa aluna, pensei em astronomia, porque eu também sempre gostei muito de telescópios e astros e ciência. Está agora a arrebentar um grande ícone do cérebro, direito e esquerdo. Quem usa muito um lado e é criativo não pode usar o outro. E como é que é boa a astronomia, é boa a cantar, e é boa a desenhar, e é boa... Eu acho que a pessoa pode gostar de muitas coisas, só que depois tem que se focar, que é o que eu tentei fazer. Sim. Mas então, como não havia canto na altura, eu fui fazer física, fui um ano para física, que não tem nada a ver, não é? Fui para a faculdade. Mas que é muito giro também. Também é giro, mas... Porque a música também é matemática, também é verdade. é física, fica aqui tudo misturado. Mas não era bem aquilo que eu queria, porque eu gostava mesmo era da parte mais observacional, da astronomia mais ligada à natureza e não tanto da astrofísica. E então eu pensei, não, eu quero mesmo ser cantora, quero ser cantora. E fiz tudo para isso. Tive uma atitude um pouco, digamos, louca, que fui ter com uma professora na Escola Superior de Música e eu disse, eu quero ser cantora. E ela olhou para mim e disse, o quê? Então, mas tu já tiveste aulas de canto? Não, ela disse, isso é impossível. E o que é que aconteceu? Porque é impossível entrar num curso superior de canto sem aulas de canto, é quase impossível. Mas eu tinha a voz mais ou menos colocada naturalmente, porque eu tinha aqueles agudos, aquilo tudo. Não tinha técnica, mas tinha a chamada que eles diziam que era vocação natural. E então, eu entrei na Escola Superior de Música, fiz a licenciatura em canto, combinei na altura com os jurados, porque eles acharam que eu tinha o tal talento natural, em vez de fazer em 4 anos, fiz em 5. Para ter mais um ano a... Exatamente. E a Escola Superior de Música, onde? Em Lisboa. Em Lisboa, onde fiz a licenciatura. Mas, entretanto, foi tudo muito repentino na minha vida. Não me arrependi de nada, porque eu percebi que era mesmo a minha vocação. Mas, entretanto, eu comecei logo a fazer concertos, começaram-me a chamar para alguns sítios e foi tudo assim. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Como é que se é chamado? Está-se a fazer a escola? É um processo normal? Não faço ideia. A Escola Superior de Música... Não sei, surgiram várias coisas ao mesmo tempo. Tinha uns professores que também gostavam de mim e disseram-me, olha, agora vais fazer isto ou aquilo. Outras pessoas de fora também que me arranjaram recitais e concertos. Entretanto, também conheci o Rodrigo Leão e comecei logo a fazer, apesar de ser muito jovem, coisas, em grandes salas no país e também digressões em Espanha, e foi tudo muito assim de repente. Ganhei muita experiência repentinamente e depois, mas queria muito prosseguir os meus estudos como cantora para fora. E foi no ano de 2003 que fui estudar para o Trinity College of Music em Londres. Aí fiz 2 pós-graduações e continuei os meus estudos e continuei a apurar a técnica e tudo mais. E como é que é ir para fora estudar? É muito diferente de cá, as coisas que se aprendem, as coisas que se fazem. Diz que cá é muito, um país muito pequenino, que não há espaço para a cultura e agora até com a pandemia viu-se que a cultura, foi um bocadinho fustigada, não é? É muito diferente lá fora ou é um bocadinho... É quase a mesma coisa, mas é noutra língua?
Não, é diferente no aspecto que o que eu noto é que nós, os portugueses, e estou sempre a dizer isto, tenho muito orgulho no nosso país e há gente muito talentosa, eu tenho visto isso pelos meus Sim, alunos. claro. Tenho alunos, e muitos deles até estão neste momento a estudar no estrangeiro, muito talentosos. E não só na área do canto, mas como em várias áreas. Acho que nós, os portugueses, temos é que nos apoiar uns aos outros em primeiro lugar. Sim, é verdade. O que eu notei lá fora, enquanto estive em Londres, é que, de facto, existe muita organização. Eles são extremamente organizados. Muito metódicos. E depois têm mais dinheiro, investem mais dinheiro na cultura, não é? Portanto, notei ali uma simbiose em termos de várias coisas. Por exemplo, estávamos há pouco, estava-lhe a perguntar, não é? Já ia à ópera, os pais já tinham lhe dado a conhecer um bocadinho da música clássica. Isso lá fora, por exemplo, em Londres, é um bocado, é mais habitual do que cá, não é? As nossas crianças não têm isso, por exemplo, nas escolas. Por acaso Tem aulas de músicas, mas é uma coisa Sim, muito mas... geral. Não, é diferente porque eu quando fui na altura, há uns anos atrás, havia o estigma que em Portugal, aliás, havia esse estigma em Portugal que só se podia começar as aulas de canto a partir dos 16 anos. Que antes não se podia, que as vozes ainda não estavam formadas, etc. E eu lembro-me que fiquei surpreendida porque os meus colegas de canto lá tinham começado a estudar canto cedíssimo. E não lhes fez mal nenhum, pelo contrário. Portanto, Só eles já estavam ganharam lá mais prática, em não é? coros e tudo, já muito, muito cedo, e mesmo aulas de canto mais solista. Portanto, eu percebi que era uma coisa ainda muito do nosso país, que se calhar ainda não Uma estávamos... mentalidade diferente. e estavam todos muito habituados a ir aos concertos, e lá as pessoas fazem questão de ir aos concertos, e também há muitos concertos grátis para jovens, há muita oferta. A digamos oferta assim. é diferente, era aí que eu queria chegar. Exatamente. Seja mesmo de cinema, pronto, que é uma coisa que até toda a gente vai, mas seja de teatro, seja desta parte mais clássica da música, não é? As pessoas bebem muito mais isto, não é? Portanto, Sem também pode dúvida. haver mais crianças que queiram ser cantores de ópera. Sim. Então, e se alguém tem lá em casa, alguém que canta pelos corredores, o que é que deve fazer com essa criança? Deve trazer essa criança para uma escola de música. Há muitas escolas em... Mas é assim, já é uma tendência as crianças andarem a cantarolar. Sim, é verdade. Portanto, não é qualquer criança. Não é toda a não é? gente que tem que vai O depois dom. ter esse dom nesta Não vocação. quer dizer, eu acho que há muitas coisas, pelo que eu tenho visto, que se desenvolvem. Eu acho que quando as crianças mostram alguma vocação para cantar ou para a música, acho que os pais devem logo Investir. ir a uma escola, porque a música só faz bem. Mesmo que a criança mais tarde não siga música, mas estudar música faz mesmo muito bem a tudo, à concentração, não é? Ao desenvolvimento também da sensibilidade. Quer dizer, até há aquela associação que a música desenvolve tantas capacidades, uma delas que é a concentração, que até, se formos ver, muitos alunos, e eu lembro no meu tempo que isso acontecia, que estudam música, eram os melhores alunos na escola. Portanto, alguma coisa aqui tem que haver de bom, não é? Há muitas vantagens. A minha teoria é que todos os miúdos deviam aprender um bocadinho de música, que não é só aquela música da expressão musical, não é? Mas aprender um bocadinho o instrumento, mesmo como a Ângela disse, nunca sigam, nunca toquem, é sempre uma coisa que vai ser benéfica para eles. Ai, não é? sim, sem dúvida. A música é muito benéfica. Também tenho uma filha pequenina, com 6 anos, e que já está a estudar música. O meu marido também é músico, então... É? Bem, família A família toda vai... E ela canta, ela tem 6 anos e também canta ópera. É? Imita-me as músicas todas, já canta as músicas que eu Pronto, canto. mas é Ai, normal, não é? orgulho. Ai, orgulho. E canta bem, tem jeito, Canta. ou a mãe não consegue ver porque a mãe acha sempre que ela tem tenho a jeito. certeza absoluta. Já mostrei a amigos e colegas na área e todos dizem que ela tem muito jeito. É só ela querer investir. Vamos ver, não é? O tempo dirá. Pronto. Pois, porque às vezes pode ser só um gosto, não é? E que a pessoa não vai seguir disso a vida. Mas é engraçado. Então, nós hoje vamos ouvir um dos títulos deste EP de estreia. Quer-nos falar um bocadinho sobre este álbum? Sim, então eu posso falar um pouco sobre este álbum. Como eu disse ainda agora, este álbum é um concretizar de um sonho que eu já tinha há algum tempo, que é uma mistura, lá está, da música erudita com outros estilos, que se chama a crossover. Este Que álbum... hoje em dia se faz um bocadinho, não é? Eu acho que até para ajudar as pessoas a digerirem. Porque há Sim. pessoas que dizem, não gosto de música clássica. E nunca ouviram, se calhar, a música clássica... Se calhar só ouviram uma que era assim um bocadinho mais chata e não gostaram. E há música tão alegre, não é? Como quem diz, não gosto de fado.
mas também há fados um bocadinho mais Há bem fados dispostos. e fados. Não é? Sim, eu acho que isso são tudo estigmas. Eu então gosto imenso de vários estilos de música e Claro, acho que as pronto, pessoas é têm, cantora. Eu acho que nisso é suspeita, não é? têm que ouvir tudo e depois até por exemplo, este crossover, lá está, é uma forma também de chegar ao grande público. E aliás, tem sido bastante bem aceita, até mesmo pessoas que eu sei que não estou habituada tanto a ouvir música clássica, mas gostam imenso desta mistura. Portanto, isto quer dizer que, de certa forma, está a chegar, não é? Quer dizer, acho que sim, acho que é um caminho, é um princípio. E então, a primeira música que nós vamos ouvir é a música principal do EP, não é? Sim, que chama-se Canto, Um Belo Encanto. Sim. E lá está, temos como tema base uma canção do Handel, que é uma dança, uma sarabande de Handel, e que com essa base depois colocamos a sonoridade da guitarra portuguesa, que é tão especial, não é? E que é tão típica rica. nossa, que é tão bonita, não é? Temos Sim. eletrónica e também temos alguns arranjos para instrumentos de orquestra e depois temos a voz lírica em português, com letra de Mané Crestejo. Portanto, aqui eu não sei se já vos está a abrir o apetite, a mim claramente já está. Portanto, Vamos ter a oportunidade. Vamos ter a oportunidade agora, vamos ouvi-la ao vivo, aqui a cantar. No nosso estúdio. Que No vai ser nosso estúdio. Um prazer. E enquanto isso, então, prepare-se, porque daqui a bocadinho, então, vamos ter o prazer de ouvir a Ângela com a sua música. Até já. Um belo encanto, canto o amor do mar, neste palco que acalma o pranto do sonho por despertar. Choro por um desejo, grito a dor que traz, na voz digna e a doce um beijo, onde a coragem vencerá todas. És a cor da flor
Uau! Só podemos dizer uau. Ficamos com um momento musical da Ângela, o cheirinho. Bravo, Pois não é, é? porque- Devíamos ficar de pé, mas as câmaras não nos deixam. Não deixam. Não deixam. Porque vamos ter a oportunidade de ouvi-la mais daqui a bocadinho, porque vamos voltar à Exatamente. conversa. Muita curiosidade em relação então a esta vida rodopio da Ângela. Sim, Então- é mesmo o rodopio, de facto. É, não é? É difícil gerir tudo, não é fácil. E com família, como é que é? É difícil, é muito difícil. Às vezes as pessoas fazem-me essa pergunta, mas como cá em Lisboa nós não temos apoio nem de sogros nem de pais, porque vivem longe, os pais e os sogros, então não é fácil, não. Ainda por cima os dois músicos, gerir carreira, portanto, casa, professora, quer dizer, é tudo muito difícil, criança. É tudo aqui muitas bolas ao mesmo tempo. É. E como é que surgiu aqui no meio, portanto, a Ângela contou-nos que foi estudar na Escola Superior de Música e começou logo a ter os concertos e tudo isto. Depois foi estudar para fora, não é? Sim. E sabemos que esteve fora, mas esteve aí por palcos por muitas partes do mundo. Fala-nos um bocadinho disso e como é que se encaixa nisso conhecer alguém e formar uma família, não é? Sim, claro, claro. Portanto, agora falando primeiro da parte de formar família, pronto, eu acho que quando nós temos o mesmo tipo de vida, eu acho que é mais fácil as pessoas compreenderem-se. Às vezes são pessoas de meios diferentes, por exemplo, um é artístico e outro, por exemplo, não quero dizer, isto é... Sim, claro. Não claro, é? claro. Que seja sempre, mas imagino, um artista e outro economista, por exemplo, às vezes as pessoas como têm horários e vidas muito diferentes, às vezes... Mas no nosso caso, pronto, nós já nos conhecemos há muitos anos e conseguimos encaixar... Já se conheceram assim neste meio? Já. Nos casos dos concertos feitos por muito lado, claro que isso foi surgindo, lá está, a partir do ano 2000, mais ou menos por aí, eu também conheço o Rodrigo Leão e começo a ganhar muita experiência e a cantar em muitos palcos. Depois também fui estudar para Londres, o que também me abriu as portas também para vários sítios, portanto, e a partir daí, dessa altura... Às vezes uns convites de uma coisa, de uma ópera, uma oratória, outros, por exemplo, do Rodrigo Leão, outros assim, atessado. Por isso, vai-me dando experiência e daí que eu também já fui a muito lado cantar, não é? Onde é que já esteve? Olha, já estive em vários sítios. Espanha já estive algumas vezes. Itália também. França também. Inglaterra, obviamente. Também já cantei na Bélgica. Já cantei Coreia do Sul. Na Coreia. Foi muito engraçado. Como é que foi isso? Tive 2 vezes. E como é que foi essa experiência? Foi muito interessante, foi interessante. É assim, nós fomos, isto é ir mesmo para o outro lado do mundo, não é? Completamente. É outra cultura, não é? É uma língua nada a ver, não é? É tudo diferente. Tudo é diferente. É tudo diferente. Parece que estamos mesmo noutro planeta. E depois muitas, até mesmo em Seul, não sabem falar muito bem inglês. Eu até tenho umas histórias muito engraçadas, porque nós não sabíamos o que é que estávamos a comer, eu e dos meus colegas, e então eu estava a tentar imitar animais e mais uma colega minha. Para Até conseguirem... os sons dos animais deles são diferentes dos nossos, então nós Como é que os sons dos nora. animais são diferentes? Por causa da língua. Um mal para nós, que é imitar um cão ou um miau, para eles é outra coisa qualquer. Então sério? nós não sabíamos o que é que estávamos a comer. Mas E aquilo pronto, estava a fazer um bocadinho de confusão, não é? por causa do que vemos nos aquários, é cobras e animais estranhíssimos, é outro mundo. Mas eles são muito simpáticos, são muito queridos Claro. e Não recebem duvido, muito não bem duvido. a nossa música. Foi. Gostam muito. E como é que surgiu a oportunidade de irem... não é comer as cobras, de ir a Seul. Lá está, estas 2 oportunidades que tive da Coreia foi através do Rodrigo Leão. Fomos, portanto, representar Portugal, música portuguesa, também até encontrei lá outras pessoas também do fado e isso tudo, portanto, mas eles recebem muito bem a música portuguesa e Eles sim, gostam. gostam muito, gostam. Só que é passar aqui esta parte cultural. Sim, são muito diferentes. E como é que foi, eu sei que andamos aqui para a frente e para trás, como é que é estas primeiras vezes, estas subidas, estas estreias, não é? No fundo, porque são várias estreias. Uma vez é cantar em coro, uma vez é cantar a solo, uma vez é uma música mais clássica que já foi ouvida e cantada por outras pessoas, não é? Que é uma interpretação. Outra coisa é como agora, que nos mostrou uma estreia de algo que é seu, não é? Seu, em Exato. conjunto com esta equipa. Como é que são estas várias estreias? Como é que é pisar estes vários palcos? Ser estas
essas várias pessoas? Eu vejo isso como uma riqueza, porque eu penso que é através destas experiências que nós vamos ganhando... Sim, é uma riqueza. Eu vejo isso no lado positivo. Obviamente que acontecem contrariedades, mas isso como tudo na vida. Mas, ao menos, penso que daqui a uns anos é que tenho coisas boas para contar, não é? E até mesmo para partilhar com os O que é mais alunos. fácil, pronto, ou o que é mais difícil fazer? Para mim, o mais fácil é mesmo cantar, porque é o que me está na alma e portanto... Eu não vejo assim muitas coisas muito difíceis, assim, nessas viagens, porque por exemplo, eu também gosto muito de viajar. Há pessoas que refilam muito, que estão fartos de andar de avião ou de carrinha, que já estão muito cansados. Eu não vejo isso assim muito... Eu tenho mais a preparação antes, porque eu gosto muito de cantar e não me importa nada de viajar e está tudo bem. A minha preocupação, de uma maneira geral, é estar bem de saúde, ou seja... Como vivo da voz, tenho sempre aqueles cuidados. Não convém nada estar constipada, não convém nada estar doente, não é? Esse tipo de coisas assim. Também porque é uma exigência física, convém estar bem fisicamente, a todos os níveis. Há bocado falávamos em off que para se respirar bem são precisos 10 anos. Exatamente. Portanto, a técnica de um cantor lírico, estou a falar do canto lírico, para ser correta exige 10 anos de treino de respiração correta, porque depois nós temos que fazer todos os dias fazem treinos como... Sim, tem que ser tudo, porque tem que ser tudo abdominal. Porque é desta maneira que nós conseguimos, por exemplo, cantar muitas horas seguidas. O que é que acontece? Eu, por exemplo, há dias que são dias de rastos completamente, que canto, mas não canso a voz. Quer dizer, cansa e não cansa, mas o que eu estive ali a cansar foi a parte física, muscular, não é? Daí que depois eu preciso de dormir bastante para recuperar essa parte física, mas depois está tudo bem outra vez, a voz está lá, porque utilizei a voz de forma correta, com a respiração correta. Fica uma voz clean, Sim. não é? Sim, é isso mesmo. É. Que cuidados é que tem que ter um cantor? Basicamente é termos uma vida regrada. Ou seja, pronto, é assim. Depois, claro que as pessoas também têm que viver, toda a gente tem que viver, não é? Mas nas alturas de concertos, por exemplo, há que ter alguns cuidados. Por exemplo, se os meus colegas vão jantar à noite, eu não posso fazer coisas que as outras pessoas sempre fazem. Não pode ir jantar à noite fora É como os para dormir, para dormir cedo. Tenho que ter alguns cuidados, não é para dormir cedo propriamente, é para não apanhar o ar da noite. O ar da noite é péssimo para a voz. Por exemplo, quando se tem coisas de coloraturas muito agudas, etc., é péssimo. Portanto, há que ter uma vida regrada, até mesmo em termos de alimentação. Comer de tudo, é óbvio, mas, por exemplo, obviamente que eu antes de um concerto, eu como sempre, porque eu sou daquelas pessoas que têm um metabolismo muito rápido, porque há muitos cantores, colegas que não conseguem comer nada. Mas eu tenho mesmo que comer e como hidratos de carbono e proteínas. Só que, por exemplo, não me vou pôr a comer coisas muito pesadas, uma feijoada, por exemplo, não é? Estava a pensar nisso. Isso não posso. Como noutra altura. Sim. E diferenças de temperatura, então, por exemplo, imagino que estamos a fazer uma aula de canto ou um ensaio e tenho muita sede, não é? Tenho que beber muita água. Mas uma coisa muito importante é cuidado com as diferenças de temperatura. Nunca águas, por exemplo, frescas. E eu estou sempre a avisar os meus alunos, tenham cuidado. Gelados no verão, por exemplo, acabar uma aula de canto, digo aos meus alunos, vejam lá, agora não vou comer gelados. Nem antes nem depois. É sempre o antes e o depois do exercício vocal, que temos que ter muito cuidado. Portanto, isto lá está, é como estava aqui a dizer a Cláudia, que nos falou em off, que isto é como um atleta, Nós não é? somos atletas autênticos, sim. Só que, em vez de serem músculos grandes, são músculos pequenos. Não se vêem, porque eu acho que às vezes o problema é que as pessoas não valorizam, acham que os cantores são os mariquinhas e riem-se e gozam, porque não têm a noção. Porque se for um jogador de futebol a dizer dói muito um joelho, tenho aqui uma lesão no joelho, mas se nós dissermos as minhas cordas vocais, ou tenho uma laringite, ou qualquer coisa que seja ligado com... Não se vê, mas são tudo músculos, não é? Então parece que as pessoas não têm tanta consideração, ou pelo descanso vocal, mas são músculos na mesma e temos que respeitar a natureza. Ter o devido cuidado. Ter os cuidados. Portanto, para ser cantor lírico, todos os dias têm que treinar a voz? Sim, a partir de uma Quase certa... como exercícios... 20 abdominais? Sim. É um bocadinho assim? Sim, é um bocadinho assim. É estarmos sempre em forma. Eu, por exemplo, no meu caso, como ainda bem, tenho feito bastantes concertos,
há muita gente que, pronto, devido à pandemia, tem estado mais parados do que eu. E também porque dou bastantes aulas e tenho que estar sempre a dar o exemplo, vou tentando estar em forma todos os dias, mas de facto não convém mesmo. É mais os vocalizes propriamente do que cantar músicas do início até ao fim, mais aqueles exercícios, isso é que nos dá a técnica. Mas tem que estar sempre, sim, não deixar muito tempo. Aquela voz de bagaço, quando a pessoa acorda e depois vai cantar, tem que ter ali uns certos exercícios que é para aquecer a voz. Sim, tem que se esperar um bocadinho. Eu, por acaso, não acordo com voz de bagaço, mas... Que é soprano. Sim, é isso, sou soprano, mas... Se calhar com uma voz assim mais aguda, não? Sim, eu tenho a voz aguda, sim. Tem uma voz muito aguda, não é? Sim. Porque é soprano. Pois, nem falámos sobre isso Soprano ainda, de não? coloratura, quer dizer, lírico de coloratura. Que é o quê? Explique-nos isso. Portanto, há vários, já agora eu posso dizer, na voz Sim, há vários. feminina, Existe. há dois tipos de voz, não é? Soprano e contralto. Soprano é a voz mais aguda, contralto é a voz mais grave. E, aliás, até há uma voz média que se chama mezzosoprano, que está ali no meio. A maior parte das vozes femininas são soprano. Ao contrário até do que as pessoas pensam são. Por exemplo, até mesmo como solistas e tudo, às vezes o mundo é muito difícil para as mulheres precisamente porque... Então, que voz é que tens? Soprano. Porque a voz é que tens? Soprano. É muito difícil porque há muitas sopranos boas. Portanto, se a pessoa é contralto ou mezzosoprano, é fantástico. Então, contraltos há muito poucos no mundo feminino. Depois, no mundo masculino, em termos vocais, temos a voz de tenor, que é a voz mais aguda masculina. A voz mais grave masculina é baixo e a intermédia é barítono. E a voz mais comum masculina é barítono. Pronto. E a sua voz é soprano. E depois explicou aí o soprano... Depois, claro, que depois há várias subdivisões dentro de cada categoria, não é? Pronto, porque claramente muitas... Não pode dizer que as pessoas todas, ou a maior parte das mulheres, cantam ou chegariam aí a essas notas Sim, tão depende, altas. porque há vários tipos de sopranos. Lá está, há vozes mais pesadas. Eu, no meu caso, tenho uma voz... Chama-se, a nomenclatura é soprano lírico de coloratura. Ou seja, o lírico consigo fazer, portanto, coisas mais legatas e linhas mais longas, com um certo sustento, mas ao mesmo tempo também consigo fazer passagens mais rápidas e mais leves e com muitos agudos, não é? Portanto, isto é uma nomenclatura dentro, não é? Mas ainda há mais, há várias, há muitas. E como é que se conseguiu distinguir aqui no meio, como disse, de tantas pessoas? Bom, Sorte? Trabalho. isto é Trabalho. assim, há muita gente boa no nosso país, atenção. Oportunidades? Há muita gente boa, continuo sempre a dizer isso, muita gente. Às vezes é pena que cá certas pessoas não sejam mais conhecidas. Agora, eu acho que no fundo é também nós mostrarmos que somos trabalhadores e que somos resilientes e que não nos deixamos às vezes ir também por certas coisas. Eu sempre se é preciso fazer, faço. Eu não sou daquelas pieguinhas, aquelas cantoras, não posso porque... Não, eu faço e tenho capacidade de trabalho e acho que tem que ser assim, não é? Acho que tem que ser assim, temos que ser trabalhadores. Para se chegar longe, não é? Sim, para se poder pisar estes palcos todos, como já fez, E ser reconhecida ser reconhecida internacionalmente, não E é? gostar muito do que se faz também. Gostar verdadeiramente e foco. E a pessoa pensar, é isto que eu quero, então vou por aqui. É não muito é um meio isso. muito fácil, não é? Não é um meio fácil, não. E em Portugal não há assim tantas portas abertas, então agora nesta altura com o Covid está a ser muito complicado para muitos artistas. Pois as Muito pessoas estão complicado. muito em casa, alguns tentaram aqui pela internet, pelo Instagram, mas não é a mesma coisa do que a ver os espetáculos. Fecharam os espetáculos sim, e tudo mais. exato. É muito injusto, porque é assim, para quem vive só de espetáculos, não é? E mesmo os técnicos e tudo, técnicos de iluminação Sim, e de sim, áudio, sim, é péssimo. Os técnicos foram muito lesados, já várias Sim, pessoas aqui sim, falaram sim. que os técnicos, porque se calhar a pessoa que é conhecida ainda consegue fazer alguma coisa, não é? Mas eles estão ali um bocadinho por trás do Sim, é o que eu pano e as digo, pessoas não sabem. para quem vive só dos espetáculos, trabalhadores intermitentes, e muitas das pessoas não tiveram apoio do Estado como deveriam ter, tem sido muito complicado. Isto é uma situação Mesmo muito grave. É grave. Mesmo grave. E então, que conselhos daria a alguém como a sua filha? Já há bocado perguntei como é que se faz este percurso. Portanto, falámos e depois terminámos e não continuámos. A pessoa devia ir ver
conselhos daria à sua filha se ela não fosse a sua filha, que tem lá uma professora de canto em casa? O que é que se faz com uma criança dessas? Começámos por falar e depois não terminámos. Crianças, porque há várias idades, não é? Se forem crianças, eu digo, vão a um conservatório, vão a uma escola de música e ponham a criança a fazer orfe. Portanto, há aquelas coisas para as crianças, com aqueles instrumentos de percussão, que é muito bom. Depois também aqui para eles começarem a cantar em conjunto. Depois também há os instrumentos, mas isso mais tarde. Mas eu aconselho levarem as crianças a um conservatório. Depois, as aulas de canto individual, pelo esforço físico, porque são aulas que exigem muito esforço, que já me aconteceu. Por exemplo, há pessoas que dizem, mas o meu filho tem muito jeito para cantar. Por exemplo, imaginemos 6, 7 anos, eu digo, e eu acredito, mas isto não é para mim, isto é para os professores que estão mesmo com as crianças. Claro. Porque eu trabalho com jovens, portanto, com jovens e adultos. Aulas de A partir canto de que idades? depende das pessoas, mas, por exemplo, neste momento o meu aluno Tem a ver mais com os novo níveis tem que a 11. pessoa tem, os níveis ou a idade mesmo? Tem a ver com a idade. Tem a ver com a idade, por causa do esforço físico. Às vezes aviso os pais, vejo às vezes vozes muito bonitas, de alguns pré-adolescentes, e digo, pronto, eu fico com esta pessoa porque tem vocação, mas temos que ir sempre descansando muito, porque o esforço físico é muito grande. Mas para os jovens, sim, se veem que têm vocação, então vão para uma escola de música, façam provas, que alguns professores os ouçam, e depois aí, a partir daí, vem o processo todo. Depois é assim, claro que há pessoas que não têm tempo e só estudam canto, mas o melhor será mesmo a pessoa fazer os complementos, não é? Estudar formação musical, que é aprender mesmo música e outras disciplinas, que isso vai logo dar outras bases. E a evolução é diferente para as pessoas que querem estudar canto a sério. E depois é ter noção que isto é um processo que demora muitos anos, não é? Sim, demora. Tudo demora bastante tempo, sim. A voz, para ser madura, demora ainda bastante tempo. Mas depois lá está, há pessoas que umas têm mais... Mas isto depois tudo é muito... Mas eu penso que isto em qualquer coisa na vida é muito complexo, porque há pessoas, por exemplo, que têm uma vocação extraordinária logo no início. E há outras que não. Mas eu tenho visto de tudo. Tenho visto pessoas com vozes que até são mais pequenas ou que têm, se calhar, mais dificuldade, mas depois são muito trabalhadoras e conseguem chegar lá e fazem coisas maravilhosas. E se calhar há outras que são mais preguiçosas, têm aparelhos vocais fantásticos e não... E não trabalham, não é? Isso é uma coisa que eu acho que depois cada um tem o seu rumo. Eu tenho visto coisas incríveis, mesmo. E depois como é que estas pessoas têm mercado de trabalho? É uma coisa que me faz impressão, como é que têm depois mercado de trabalho? Porque, ok, fizeram a escola de música, é o quê? São os talent shows que se vê na televisão, tem sorte e vai estudar para fora e conhece ali alguém. O que há aqui de mercado de trabalho? Não há assim tanto. Eu posso falar dos meus colegas de profissão mais novos, os mais jovens, com 20 e tal anos. Sim. Que vão fazendo umas coisas aqui e ali, vão dando umas aulas, mas pronto, não é assim tão... Mas vai-se fazendo umas coisinhas. Portanto, a pessoa vai-se dividindo. Vai-se dividindo em algumas atividades. Não temos assim uma grande ópera aqui para ir cantar? Temos o Coro de São Carlos, mas Sim. já está muito... Portanto, já tem bastante tempo, já tem pessoas também efetivas há algum tempo e também... Portanto, não há aquele espaço para fazer... Não há muito espaço, vai-se fazendo algumas coisas, mas de facto o trabalho não é muito... É limitado, não é assim... Vai-se fazendo. Não é assim tão fácil, não é? Os pais não ficaram assustados quando disse que agora fui à professora de canto, fui lá mostrar que tinha a minha voz e ela aceitou Os dar meus? malas? Sim, Sim, os seus pais. já tive pais de alunos que ficaram assustados. Não, os meus não. Os seus não? Não. Eles sempre me disseram para eu seguir o que eu achava que tinha vocação mesmo. Portanto, Mas ficaram todos contentes. Sim, eles sempre me apoiaram, os meus pais sempre me apoiaram, sim, sem dúvida. Mas lá está, esta é a ideia geral, não é? Que é um mundo instável e que nem toda a gente consegue aquilo que a Ângela consegue. Eu tenho não é? casos de alunas, é muito engraçado, porque eu neste momento, como disse, tenho alunas e fico muito orgulhosa, tenho um grande orgulho nos meus alunos. Tenho 4 que estão a estudar no Trinity College, como eu estive, Sim. portanto estão a seguir um pouco os meus passos. Tenho outra no Instituto Kodai, que também quer ser mestrina. Tenho outra em Barcelona e tenho outra na Holanda. E faz como? Faz por videochamada?
Não, elas estudaram comigo e agora estudaram estão a seguir consigo. canto. Ok, Estão a seguir canto. pensei estão que em eram escolas alunas superiores. agora. Não. Ok, sim. E tem casos de pais que no início não se deram muito bem, mas E depois que acabaram. ficaram, Tipo, sim. uma mãe de uma aluna, essa foi a minha primeira, assim mesmo, que decidi, eu queria seguir canto, e ela era top na escola, muito, muito boa aluna, então a mãe disse-me, mas foi na brincadeira: o que é que você fez à minha filha? Então ela queria seguir medicina e agora quer seguir canto. Pois, meu Deus. Eu ri-me e É uma disse: grande mudança. eu não tenho culpa. E ela: estou a brincar consigo, eu acho que os pais acabam por entender, eles às vezes têm os planos A e os planos B Pois, sim. para os filhos. Às vezes já há uns que dizem: pronto, a minha filha quer seguir canto, mas eu também gostava que seguisse. Mas eu com a minha experiência de vida, acho que as vocações acabam sempre por aparecer. Pois. Acabam sempre por se tornarem dominantes. E por ser bom a pessoa seguir aquele sonho e pelo menos experimentar, não é? Mas tem que ser experimentar, como disse, a trabalhar, a fazer o esforço, não é? Assim, eu às vezes eu digo sempre aos alunos: queres mesmo isto? Olha que são vidas difíceis, olha que há muito stress, há muitas restrições. E eu penso que é preciso mesmo a pessoa ter paixão. Essas pessoas que estão a seguir canto, neste momento, que foram minhas alunas, têm mesmo essa paixão, que eu sei, e que estão prontas para esses sacrifícios, para tudo. Agora, como em qualquer área da vida, eu penso que tem que haver muita paixão, e quando nós fazemos o que estamos, eu acho que De as alguma coisas acabam maneira por correr bem. se transporta para os outros, não é? Sim, e, sim. E as coisas vão-se ajustando, não é? Sim. Nós vamos ouvir outro tema, não é? Muito bem, sim. O que é que temos então neste EP, além de... Vamos ouvir aqui hoje dois temas, já ouvimos um tema, não é? Vamos ouvir outro. O que é que este EP, o que é que vamos ouvir agora e depois o que é que este EP tem? Então, agora vamos ouvir uma canção que se chama Flor d'Alma, que também é baseada num tema, o erudito, de um compositor Pachelbel. Eu sempre disse esse nome errado, agora que ouvi dizer, meu Deus, eu gosto imenso desse bocadinho, dessa música. É um daquilo que cânon, é muito conhecido, é um sim, cânon sim. muito conhecido, lá está. Isto foi um arranjo também sobre esse tema, erudito, da mesma maneira que fizemos também o canto, um belo encanto, a estrutura é exatamente a mesma. Portanto, guitarra portuguesa, arranjo para alguns instrumentos de orquestra, eletrónica e a voz lírica também em português, com um poema de Florbela Espanca. Portanto, aqui ainda vem aqui buscar mais o tal poeta. Como é que é isto? Conseguir pôr a sua alma nisto que já traz aqui tantas almas juntas, não é? Porque já traz a base da música tão conhecida, a guitarra portuguesa, que é algo muito nosso, um poema de uma poetisa nossa portuguesa. Como é que é isto? Ainda vem pôr aqui mais um bocadinho da sua alma nisto tudo. Sim, esta canção é muito... Eu vejo esta canção não gosto, como uma balada, ou seja, é muito sentimental. Isto Sim. não é bem... Eu disse que era um poema de Florbela Espanca, mas é uma quantidade de certos adicionados Sim. com várias letras. Eu acho que já estamos aqui. Isto, a gente tem que abrir o apetite. Isto Exato. é como quando se começa a cheirar, aquele cheiro que vem da cozinha e a gente fica a pensar: o que é que será que vem aí? É isto que estamos aqui a fazer agora. Mas a Florbela Espanca, portanto, eu era uma poetisa do romantismo e eu também sempre gostei muito do romantismo, porque eu também sempre fui muito intensa. Lá está, eu tento ser intensa como ela, porque ela falava muito no amor, na tristeza, sim. na solidão, era muito exacerbado, o romantismo é tudo muito exacerbado e a Florbela Espanca também. E eu também tento, de certa forma, transpor aqui as minhas emoções e dar o melhor de E a mim. ópera faz um bocadinho isso, Sim, não é? sim, O canto também. lírico faz um bocadinho isto. O facto de estarmos a ouvir aquelas pessoas a cantarem em tons e níveis altissonantes, aquela voz lá mesmo em cima, faz faz sentir que isto deve ser muito mais forte do que aquilo que nós sentimos nós os outros como os mortais. Sim, depois depende da personalidade de cada pessoa. Eu, como sempre, fui muito intensa e muito apaixonada, sinto as coisas de uma forma muito exacerbada, mas eu penso que, até de uma maneira geral, nós os artistas somos um bocadinho um mundo à parte, porque nós sentimos as coisas mais intensamente, precisamente porque também temos que estar sempre a transpor o sentimento para o que fazemos e, de certa forma, também torna-nos mais sensíveis do que a maior parte das pessoas, não é? E é preciso, se calhar, também sofrer um bocadinho para se conseguir sentir esta dor e transpô-la quando se canta, e é preciso sentir tudo, o bom, o mau, as coisas todas. A alegria, a tristeza, como falava Sim, aqui. sim, nós somos como atores e sim, precisamos de transpor todas as nossas experiências boas e más para a música, é verdade.
Portanto, temos que estudar, são papéis, por exemplo, na ópera existem papéis, não é? Sim. E nós temos que encarnar mesmo a personagem e temos que ir buscar essas emoções mesmo, à nossa experiência de vida, sem dúvida. Portanto, o facto de também ser uma carreira desafiante, como todas são, não é? Eu acho que todas as carreiras, todas as coisas são desafiantes, também ajuda a ter aqui muitas emoções para apimentar, ou para salgar, ou para adoçar, depende do gosto, aqui aquilo que se canta e que se vive. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Muita emoção sempre. Muita emoção sempre. E muita emoção para ouvir mais um. Já estão desejosas? Claro que sim. Então, era só para saber se já estavam, era só para saber se já estavam com muita vontade de ouvir. Então vamos ouvir aqui mais um tema com a nossa cantora de hoje, Ângela. Amada flor em mim, alma do meu jardim, és como Deus, princípio e fim. Nos versos que te fiz, traços de um aprendiz, canto a magia da flor de lis. Amar-te assim se fez, razão do meu viver, sou tua loucura e a vida em mim. Importa as ilusões na terra de barões, se num segredo és poeta de Camões. Amar-te assim perdidamente, esses sangue e vida em mim. E dizê-lo cantando a toda a gente. Amar-te assim perdidamente, esse sangue e vida em mim. E dizê-lo cantando a toda a gente. Longe de ti serei, sombra do que sonhei, e ser rainha junto ao seu rei. Guardo-te firme amor, em garras de condor, no reino de alguém, de além do. Amar-te assim se fez, razão do meu viver, sou tua loucura e a vida em mim. Importa as ilusões na terra de barões, se num segredo és poeta de Camões. Amar-te assim perdidamente, essas sangue e vida em mim. E a dizê-lo cantando a toda a gente. Amar-te assim perdidamente, essas sangue e vida em mim. E a dizê-lo cantando a toda a gente. E desculpem, tenho que começar assim. Não me levanto, senão eles cortam o Não, uma pescoço. música muito bonita. Gostei muito desta música. Obrigada. Traz duas coisas juntas que eu amo desde pequena, que é este verso do amar-te assim perdidamente e seres alma e sangue e vida em mim, com este tal cânon do... Paquebel. Pronto, que eu sempre lhe chamei para a Chabel, já viu? Que tinha... É parecido. Porque tem o Q, o H ali, eu não sei porque eu chamava, pronto. Já ouvia desde pequena, portanto tem aqui muito significado e foi uma alegre coincidência a recebermos hoje aqui alguém que juntou estas duas coisas de uma maneira tão magnífica. Parabéns. Obrigada, Parabéns. muito obrigada. Então, quem quiser ouvir este EP, onde é que pode ouvir? Como é que pode ter este CD? Como é que pode fazer?
Este EP está em todas as plataformas digitais. O EP chama-se Canto e é fácil de encontrar, basta escrever o meu nome e o nome do EP, pronto, pode ouvir à vontade. Em termos físicos, nós ainda estamos a negociar com a FNAC, mas ainda não está à venda em mercado mesmo, mercado físico. No entanto, para quem quiser este EP no formato físico, poderá contactar-me, a mim ou à Rocio Publishing, à Rocio Music Publishing. Quem quiser contactar a editora diretamente, a Rocio Music, deverá utilizar o e-mail geral@rociomusic.pt, ou então também poderão ir ao meu Facebook, onde tenho uma página profissional, Soprano Ângela Silva, ou até mesmo ao meu Facebook pessoal, Ângela Silva, e poderão deixar-me por Messenger os contactos, portanto, o e-mail, a morada, e depois eu reencaminho, portanto, não há problema nenhum. A pessoa que esteja interessada, basta seguir esses procedimentos. E mais projetos, espetáculos, e quem ficou agora apaixonado por ouvir a sua voz, onde é que a pode ouvir mais, quando, como? Temos muitos poucos minutos agora para terminar. Em relação à minha vida de cantora, com outros projetos, eu tenho feito muitos espetáculos com o Rodrigo Leão e vou continuar a fazer. Outros recitais também vão sendo marcados, portanto, está na agenda cultural, ou até pode ir ao meu Instagram também, ou ao meu Facebook, também são fáceis de encontrar. Em relação a este projeto, concretamente, o Canto, nós ainda estamos em fase de organização de concertos. Nesta altura, eu estou em fase de entrevistas e de divulgação. Já estamos a organizar um programa, já está tudo a ser estipulado. E isso vai ser, portanto, da parte do manager, ele é que vai fazer os contactos, já está a fazer, aliás. E teremos, espero eu, brevemente, concertos para apresentar. Portanto, aqui este canto vai continuar a ser um belo encanto aqui, com certeza, para estes portugueses todos. Esperemos que sim, que seja sempre um belo encanto. Seja sempre um belo encanto. E como é que se chamava esta? A Flor da Alma. A minha paixão é a Flor da Alma. E temos que nos despedir aqui, não é? Foi um prazer, Ângela. Muito obrigada, igualmente, gostei imenso de estar convosco, as duas. E muito sucesso. Obrigada. Muito sucesso. Para vós também. Para a família toda de músicos, não é? Aqui a Ângela, o seu marido, a sua filhota, a sua pré, quem sabe cantora, não é? Desejamos tudo bom, foi uma alegria tê-la aqui. Obrigada. Que a pandemia se vai embora para se espalhar ainda mais depressa por todo o mundo. Exatamente, todo este canto, toda esta alegria. Eu também gostava de desejar saúde para todas as pessoas que nos estão a ouvir e que são fãs do programa, para vós. Obrigada. E que a pandemia passe rapidamente, realmente, para a gente viver a nossa muita vida. Saúde, muita música. Para alegrar os corações. Exatamente, música e arte que fazem parte da nossa vida e que são tão importantes. E que estão aqui um bocadinho apagadas, não é? Em segundo plano, não é? É isso. Pronto. Muito obrigada. Obrigada, Ângela. Sucesso, tudo bom. E ficou aqui acredito eu, uma excelente sugestão, não é? E também, se calhar, aqui uma boa chamada de atenção para aqueles que são pais como nós e mães de filhos assim um bocadinho mais pequenos, que é a altura, se calhar, de começarmos a dar-lhes assim uma grande imersão de cultura, de arte, se calhar de música mais clássica, de outras coisas que se calhar não. Se eles estão virados para aí, como a Ângela estava a dizer, é logo pôr na escola para aprender desde pequeninos. E escola de música para todos, eu acho que isso faz bem a todos, tenham muito jeito ou não, vai-lhes fazer muito bem à concentração, não é? Rota. Exatamente, vai toda a gente já estudar música. E pronto, nós vamos dar a música para o outro lado. Para o outro lado, exatamente. Mas voltamos no próximo programa. Pelas 15 horas e claro, contamos sempre consigo. Não se esqueça de seguir então as nossas redes sociais, de partilhar todos estes programas, os nossos convidados, dar a conhecer estes projetos fantásticos e nós voltamos sempre de segunda a sexta-feira, não é, Ruth? Cá estamos nós para mais um programa, para mais projetos. Às 15 horas, para lhe dar mais música, mas para fazer conhecer estas coisas tão boas que nós temos, estas pessoas maravilhosas do nosso pequeno, mas tão grande Portugal que chega a toda a parte do mundo. Obrigada por ter estado desse lado. Beijinho, tchau, tchau.